Olha só, deixa eu só falar para você de alguns trabalhos realizados por amparadores de alto nível. Eu acho que aí vai ficar claro para você, e como ficou claro para mim também, né, que a atividade amparadora ela vai muito além dos limites simples de uma imposição de mãos. Então, quando você está exteriorizando energia, você fala, puxa vida, olha, estou jogando energia, a pessoa vai ficar curada porque a energia cura. Essa é a visão que a gente pode ter, é o máximo que a gente atinge, né? Mas imagine uma outra situação. Eu vou contar aqui para que você possa ter uma visão melhor. Um homem que teve muito sofrimento e que perdeu a visão, mas que ele tinha uma história, né? Por isso que às vezes eu falo tanto de Francisco de Assis e as pessoas falam, fala de outra pessoa, fala de Gandhi, fala não sei o quê. Eu vou falar de todos eles porque eu estudo, né, através de projeções astrais, cada uma dessas figuras que eu considero um exemplo para nós. Mas esse homem tinha muita dificuldade, porque o que aconteceu com ele foi que ele perdeu a visão. Perdeu a visão, aí pronto, né? Como é que fica a tua vida? Pense nisso, pense em você. Você consegue enxergar tudo, não aproveita, né? Porque a gente olha as coisas, olha, mas não enxerga. Você não enxerga a beleza do mundo, você não enxerga a beleza da natureza, né? Eu até falo sobre isso sempre, né? É tão bom você colocar o pé na terra, é tão bom você cuidar de uma planta, e nós não fazemos isso. Cuidar de uma pessoa, gostar de uma pessoa, olhar para uma pessoa, a gente não faz, a gente nem olha direito para a gente. E esse homem perdeu a visão, mas tem uma história que é assim, o pai dele, aliás, o avô dele tinha um problema sério na perna, muito sério. E no momento em que teve esse problema, né, os filhos, né, e a esposa falaram, olha, o senhor podia ir até Assis, né, para tentar pedir para Francisco de Assis que ele lhe ajudasse, não é verdade? E aí ele falou, mas eu estou com muita dificuldade, eu já não consigo mais andar, e ninguém conseguia descobrir o que era, né? Mas vamos até lá. Bom, o que aconteceu, para resumir um pouquinho, ele foi pedir ajuda de Francisco de Assis. Você vai falar, mas você não fala que você não acha que os santos, alguns existiram e outros não? Eu vou contar melhor essa história dos santos para vocês, porque como um projetor astral lúcido, há muitos anos, eu acabei descobrindo muitas coisas. Algumas eu confirmo e outras não. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Bom, o homem veio e solicitou ajuda, né? E o que aconteceu é que simplesmente ele falou, olha, eu precisava ser ajudado, né? O meu pai precisa ser ajudado e ele tem problema sério, não consegue mais andar e tal. Bom, nessa história toda, o homem ficou bom das pernas. Imagina você. Ficou bom. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que o filho, naquela situação, poxa, isso é um milagre, né? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Só que eu estou contando para você ver como é que os amparadores espirituais vêm lá na frente. Bom, o filho fica cego. É só isso que acontece, ele fica cego. O resultado disso é que ele ficava no quarto a maior parte do tempo e com a figura do Francisco de Assis lá em cima de uma mesa que ele tinha, né, e sem condições de fazer nada. Bom, de verdade, ele começou a pedir todos os dias, né, para Francisco de Assis ajudá-lo. Aí você fala, não, se o Francisco de Assis ajudou, olha, é isso que eu estou falando sobre amparadores espirituais. Os amparadores espirituais, eles estão enxergando tudo, você não precisa falar nada. Por isso que eu digo que nós temos que trabalhar, porque é por conta deles a realização de uma vida muito melhor, muito mais saudável e equilibrada. Esse homem, num belo dia, ele, ao dormir, ele vê uma figura. Essa figura é uma figura que ele fala, nossa, esse homem deve ser o Francisco de Assis. Ele, no sonho dele, que era muito lúcido, muito nítido, ele achou que era o Francisco de Assis. E o Francisco de Assis disse para ele o seguinte, dentro do espaço, né, que ele tinha, olha, você
se você quiser ficar curado, você vai ter que fazer algumas coisas, né? Porque nós sabemos que você acredita muito, que você pode ajudar muitas pessoas. Então, o que você talvez tivesse que fazer seria, a partir do momento em que você ficar curado, você sair falando sobre essa sua cura, né, e levando para as pessoas muito mais força, muito mais motivação, né, para que elas pudessem de verdade acreditar na vida. Aí o homem, naquela condição, e no sonho ele falou, claro que eu aceito isso. Tudo bem. Aí ele começou a sentir, todas as noites, uma coceira nos olhos. Era uma coceira insuportável, né? Essa atividade, ela foi acontecendo, e aí, de repente, no outro sonho, ele vê aquela figura que ele achava que era, para ele só podia ser, porque ele só estava chamando Francisco, e era um frade que se apresentava para ele, né? E o frade pegou e disse para ele, olha, o trabalho está sendo feito, né? Você precisa ter certeza de que você vai, né, abandonar as coisas e sair por aí ajudando as pessoas, né? Ele falou, não, com certeza. Então o frade pegou e falou, então você precisa conversar com a sua esposa, porque você vai fazer um trabalho para o mundo. E ela pode te ajudar, né? Ela pode estar perto de você ou não, mas você precisa falar para ela. E ele contou para ela a história de que de noite ele estava lá e de repente ele viu o frade falou para ele que ele ia ficar curado, que ele começou a sentir muita coceira no olho, né? E que depois o frade apareceu de novo, pediu para falar com ela. Ele foi contando tudo isso. Bom, mais ou menos o resumo, porque eu estou encurtando a história, ele foi sentindo aquela coceira insuportável, né? Que era como se tivesse sendo feito um trabalho no olho dele de cerzimento ali em alta velocidade com as energias. Era como se fosse uma recuperação, né? Essa energia era tirada de algum lugar e era colocada ali. Mas tudo bem, foi acontecendo, e um dia quando ele acorda, ele percebe que ele vê sombras. Ele não enxergava nada, ele estava vendo sombras. Ele falou, nossa, eu estou começando a enxergar, né? Aí ele foi de novo lá na estatueta do Francisco de Assis, chegou perto, colocou as mãos e falou, olha, eu acho que eu estou conseguindo quase enxergar, né? Eu vou fazer o que eu prometi. Porque agora ele já estava acreditando. Aí tudo bem. Continuou a coceira no olho, ele ia falando para a esposa dele e para o filho dele também. O resultado é que um dia de manhã, na hora que ele vai levantar, ele olha na frente dele, está o frade. Ele não estava mais dormindo, o frade estava diante dele. Esse frade fala para ele que ele precisa ir com calma, porque as coisas iam ficar todas muito corretas, muito bem. E um belo dia o homem acorda com a visão totalmente perfeita. Isso é uma coisa muito séria, porque nós estamos falando de amparo espiritual de alto nível. Essas energias, elas foram conseguidas através de centenas de pessoas que estavam exteriorizando energia. Não dá para você reconstituir uma parte física se você não tiver de onde tirar. Mas também um amparador de altíssimo nível, ele manipula energia de todo tipo. Se uma pessoa estiver num contato físico com a esposa ou com o esposo, a energia de um orgasmo, eu estou falando para você aqui, porque isso é uma realidade que eu sei e acredito. Essa energia, ela é usada para reconstituir tecido físico. A gente não sabe nada disso, nós fazemos tudo ao contrário. Uma grande emoção, um grupo de pessoas exaltado num campo de futebol, está produzindo muita energia que é usada por amparadores espirituais para ajudar o outro. E a gente nem sabe. Nós estamos na euforia. Nós ainda não estamos no discernimento. O homem ficou curado e hoje ele anda nas ruas falando sobre o que aconteceu com ele. Isso é uma coisa séria, mas é uma coisa maravilhosa e é o resultado de trabalho de amparadores espirituais de altíssimo nível. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, porque a intenção que a gente tem com esse mini curso é que de verdade a gente possa produzir coisas maravilhosas, né?
Essa é a nossa intenção. Nós vamos fazer isso. Essa história, ela é uma história importante porque ela é verdadeira. E aí tem uma coisa, um item que talvez você questione, né? Você vai dizer assim, poxa, mas isso não pode acontecer com todo mundo? Não, essa pessoa que foi ajudada, ela é uma pessoa que é uma ferramenta para os outros. Ela tem ajudado as pessoas no mundo inteiro. Ela está viva ainda e ela está fazendo um trabalho. Ela se comprometeu e ela tem continuidade nesse compromisso. Nós precisamos ser assim, né? Nós, seres humanos, precisamos iniciar alguma coisa que seja boa, que seja feita com o coração, e depois a gente, acreditando no que a gente está fazendo, vivendo o que a gente está fazendo, a gente vai em frente e faz o caminho. Você pode ter certeza que nenhum de nós chega a algum lugar, né? Não dá para você chegar a algum lugar. Esse universo é infinito, esse universo é maravilhoso, ele não tem fim. E se a gente quiser fazer esse caminho que não tem fim, nós vamos ter que ser cada dia melhores, né? Não é verdade? Olá, você vai notar que eu mudei de lugar. Mudei mesmo porque deu alguns problemas de iluminação aqui e aí a gente agora está retomando. Eu contei a história para vocês, que é uma história para exemplificar o trabalho dos amparadores espirituais. Os nossos amparadores, eles são muito importantes na nossa vida e eu gostaria de conseguir passar isso, né? Não só o que eu sinto com relação a isso, a importância que existe de nós que estamos aqui nesse mundo, entendermos que todos que estão à nossa volta são muito importantes. Todos são importantes. Não ficar fazendo discriminações, porque ao nível do amparo espiritual mais elevado não existe nenhuma discriminação, né? Então, essa história foi para dar um exemplo, que eu considero um exemplo bastante feliz, né, de uma pessoa que é curada e que tem como fundo e como frente também o trabalho de consciências espirituais amparadoras, que eu agradeço a todo instante e eu penso que cada um de nós tem que aprender isso, agradecer. Quando a gente agradece, de verdade, a gente abre todos os chakras, abre o chakra cardíaco para a cura, para a felicidade e para uma coisa mais importante que é o amor. Nós vamos nos encontrar agora no próximo bloco, um instantinho só, que é o papel das pessoas encarnadas nesse processo de tarefa assistencial diária. Aí nós vamos fazer esse caminho juntos. Então, nos encontramos no 4º dia.